Levante bem alta a sua mão e aplauda. Aplauda aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia, aleluia. Tome a sua Bíblia. Você vai abrir comigo no livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelar é abrir a cortina, revelar é se mostrar. Alguns imaginam o livro do Apocalipse assim, aquele livro tão tétrico, não é assim. É um livro maravilhoso, onde Jesus é exaltado da primeira letra até a última. No capítulo 1, versículo 9, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim, divida sua Bíblia com quem estiver pertinho de você. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Versículo 17. Observe, o mesmo Jesus que se revelou a João ali, é o mesmo Senhor que está aqui. A consciência da presença dele tem que transbordar no coração. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Sabe, a presença do Senhor, a glória dele, sabe, é algo tão glorioso, que quando João viu, ele caiu aos seus pés como morto. Como é tão maravilhoso quando a glória da presença do Pai nos envolve e nós caímos diante dele, não é assim? E o nosso coração contempla esta realidade tão maravilhosa. E nesta manhã, cada coração possa realmente ter, de uma forma bem forte, esse entendimento: Jesus está aqui. Vamos falar? Jesus está aqui. Outra vez: Jesus está aqui. Aleluia. Palavras de louvor, honra e glória a este Jesus maravilhoso, a este Deus glorioso, digno, santo. A ti honra pelos séculos dos séculos, nesta manhã em nossos corações e por toda a eternidade, Senhor.
Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor para sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Em misericórdia, de maravilhosa graça, louvado entre as nações, por toda língua, povo e raça. É Jesus o Rei, Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. Glória
Tome bem alto a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia? E se você não está com a sua Bíblia, encoste na Bíblia da pessoa do seu lado aí. Me empresta a sua Bíblia. Deixa eu encostar. E nós vamos fazer a nossa declaração de fé nesse momento. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Sim, Pai, aplica a Tua palavra nos nossos corações, como temos clamado, e que a nossa vida continue a ser transformada pelo agir do Teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você, nesse instante, tomasse a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Todos os textos da palavra do Senhor são maravilhosos, mas todas as vezes que lemos esse texto, o nosso coração pode proclamar esta realidade, que o Senhor está vivo. Lucas, capítulo 24. Seu irmão que está aí ao seu lado, olha para ele, meu irmão. Se você deixar, eu posso ler na sua Bíblia. Ninguém sem ler agora. Escute, verso 1. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nela. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21.
Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, que mais uma vez Tua palavra nos alimente. Conceda ao pregador, Senhor, a sabedoria para colocar o alimento diante do Teu povo. Que a unção seja plena sobre todos nós. Que a Tua palavra nos console, nos edifique, nos exorte. Que traga salvação e reconciliações em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Eu gostaria de saber quantos de vocês que estão aqui conhecem pelo menos uma pessoa que um dia andou com Jesus, que um dia caminhou com Ele. Quem sabe alguém que frequentou a sua célula, participou da igreja, quem sabe sentou ao seu lado na hora das reuniões e hoje está desviado, afastado dos caminhos. Levante a mão. Quem conhece pelo menos uma, seja verdadeira. Isso. Levante a mão, faça assim. Isso. É tão interessante que a cada ano, milhares e milhares de pessoas se convertem e ingressam na igreja. Todos os anos. Não apenas aqui em Lagoinha, mas em todas as igrejas na face da terra. Mas uma tristeza existe, porque também a cada ano, muitos abandonam a igreja. Parece até um corredor, um grande corredor. Muitos entrando pela porta da frente, mas um bom tanto deles saindo pela porta dos fundos. Quando nós conversamos com os desviados, entre aspas, vamos falar? Desviados. É assim que nós chamamos eles. Eles sempre têm uma explicação por que abandonaram a igreja e a fé. Alguns dos motivos que eles apresentam, até que são motivos assim relevantes. Mas quando nós começamos a ouvir de uma forma mais profunda, nós vamos perceber que são mais desculpas. Lá no fundo, nós sabemos que nada, mas nada pode nos separar do amor de Deus,
Em outras palavras, nada, mas nada é suficientemente forte para afastar da casa de Deus um verdadeiro filho de Deus. Mas esse fenômeno não é um fenômeno novo. Esse fenômeno de alguns abandonarem a igreja não é alguma coisa que surgiu agora, alguma coisa tão recente, não é nada novo. Se nós considerarmos, e hoje eu quero fazer como que uma ilustração para os irmãos entenderem essa realidade. Se nós considerarmos que a igreja cristã, ela nasceu na manhã da Páscoa, ou seja, no dia da ressurreição de Cristo, naquele momento quando as cadeias da morte foram quebradas, quando Jesus ressuscita naquela manhã do primeiro dia. Pela manhã Jesus ressuscita. Mas à tarde do mesmo primeiro dia, nós já vamos, em certo sentido, entre aspas, conhecer 2 desviados. 2 que abandonaram. Porque se você ler aqui, capítulo 24, versículo 9, diz assim: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então não apenas os 11 estavam ali, mas havia um outro grupo que estava ali também. Esse anúncio da ressurreição foi proclamado não apenas aos 11, mas aquele outro grupo que estava ali, a todos mais que com eles estavam. A partir do versículo 13, nós vamos encontrar 7 motivos por que alguns abandonam a igreja. Por quê? Aqueles que abandonaram suas igrejas, ou aqueles que estão pensando em fazer, porque não apenas eu estou falando para os que estão aqui nesse templo, mas através da televisão nós estamos chegando em todo o Brasil, em toda a América do Sul, pelas antenas parabólicas, pela internet, no mundo inteiro, pessoas estão assistindo. Quem sabe você que está pensando em abandonar a fé, abandonar a igreja, eu quero dizer as mesmas palavras que Jesus Cristo disse àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E o que Jesus disse? Olha o versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração. E essa palavra, nécio, louco, nécio é o louco. Jesus está dizendo: vocês são loucos. Vocês são loucos. Vocês são loucos e duros de coração. Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Aquele que volta as costas, aquele que abandona, aquele que deixa. Jesus diz: olha, isso é loucura que vocês estão fazendo. Eu sei que essas palavras são pesadas, mas é exatamente isso que significa essa frase: nécios e tardos de coração. Agora a pergunta é essa: por quê? Por que Jesus, tão doce em suas palavras, tão meigo no seu falar, tão profundo nos seus ensinos, por que ele foi tão severo com eles? Por que Jesus chamou esses aqui e ele disse: ó loucos, duros de coração? Sabe por quê? Porque o motivo deles abandonarem a igreja eram motivos tão banais. Era fruto do coração endurecido, loucos, duros de coração. De uma forma tão incrível, os mesmos motivos que eles tiveram podem ser encontrados nas conversas normalmente que temos com aqueles chamados desviados. As palavras de Cleopas e do seu companheiro de viagem nos mostram e nos revelam toda a verdade do coração deles. E nós vamos analisar o texto,
Vamos ver quais motivos levaram esses dois a fazerem esta loucura. Porque Jesus falou que isso é loucura, loucura abandonar. O primeiro motivo que leva muitas vezes alguém a abandonar a fé, abandonar a igreja, se afastar, se desviar, eu chamo de dar ouvidos à conversa fiada. Vamos falar? Dar ouvidos à conversa fiada. Olha o versículo 13 e o versículo 14. Naquele mesmo dia, dois deles que antes estavam aqui no versículo 9, e todos mais que com eles estavam. Dois deles, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Mas dentro de todas essas coisas sucedidas, algumas coisas também, com certeza, eles deviam ter conversado. Para que uma pessoa se converta, se una à igreja, muitas pessoas de muitas igrejas diferentes colaboraram para isso. Quando cada domingo, cada reunião, quando fazemos o apelo e as pessoas vêm ao Senhor, não é a eloquência do pastor Márcio, do pastor Gustavo, não é a eloquência do pregador, foi aquela pessoa, não foi. Não, para uma pessoa vir a Jesus, muitos colaboraram para isso. Teve talvez aquela pessoa que falou com aquela pessoa que veio à frente pela primeira vez de Jesus. Alguém, quem sabe, há 6 meses atrás, entregou para ela um folheto, ou entregou para ela um livrinho, um CD. Alguém orou por ela, alguém, quem sabe, orou com ela. Talvez outra pessoa tenha socorrido aquela pessoa no momento de aflição. Outro a convidou para o templo e assim por diante. Para uma pessoa vir para Jesus, normalmente muitas pessoas passaram pela vida dela. Dificilmente alguém vem para Jesus por espontânea vontade. Ou seja, as pessoas vêm para o Senhor muitas vezes e quando começamos a olhar, muitos contribuem para isso. Mas olhe para mim. No entanto, quando alguém chega a se afastar do caminho, geralmente é pelas mãos de apenas uma pessoa. Para vir para Jesus, tantos participam, mas para levar alguém a se afastar, abandonar, se desviar, muitas vezes é apenas uma única pessoa. Muitas vezes pelas mãos de alguém que conheceu na própria igreja, de alguém que se fez amigo dessa pessoa, alguém que conversa muito com ele, alguém que está ali sempre conversando, mas ao invés de encorajar, ao invés de abençoar, ao invés de recomendar, como as Escrituras ensinam a pessoa a permanecer firme na fé, leva essa pessoa a se desviar. Repare que o texto bíblico diz assim, e iam o quê? Conversando. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E eles estavam indo por uma aldeia chamada Emaús. Emaús, você encontra essa aldeia apenas só nesse texto. Emaús ficava apenas cerca de aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. O que havia em Emaús? Uma aldeia que não tem nem registro histórico dela. Uma aldeia desse tamanhozinho. Jerusalém, o grupo estava ali naquele dia, fervendo de alegria. Jesus ressuscitou. Jesus tinha aparecido. Era domingo, era festa. Mas aqueles dois estavam indo para Emaús, deixando a glória de Jerusalém, a glória da presença do Senhor, o testemunho que estava acontecendo ali.
e voltaram as costas àquilo que estava acontecendo de uma forma tão gloriosa, e estavam os dois caminhando para Emaús. O que seria mais importante lá em Emaús do que a notícia da ressurreição de Jesus? Nada, absolutamente nada. A verdade é que enquanto a igreja estava lá reunida em Jerusalém, tentando assimilar os últimos acontecimentos, esclarecer o sumiço do corpo de Jesus, esses dois discípulos estavam voltando para a antiga vidinha deles, lá em Emaús. Abandonaram a igreja. Por quê? Por quê? Por vários motivos, e nós vamos vê-los. E um deles é por causa da conversa. E conversa fiada é aquela conversa que não edifica. Conversa fiada é aquela que você espreme e fica devendo. Pois o texto diz que eles iam conversando pelo caminho. O texto bíblico não diz quem desviou quem. Mas, como a repreensão de Jesus foi muito severa, louco, duro de coração, o nome que aparece aqui, que é citado, eu acho que nós não corremos o risco de afirmar que Cleopas era o conversador. E o outro, aquele que estava dando ouvidos a Cleopas. Ter um amigo na igreja, meu irmão, é muito bom. É muito saudável. É muito recomendável. Mas cuide-se. Eu não posso esconder isso. Mas toda igreja tem seus Cleopas. E nosso meio tem. São pessoas mal resolvidas na fé, mal resolvidas no relacionamento com Jesus Cristo. Pessoas que querem sair da igreja, mas como motivo delas, muitas vezes são assim meras desculpas. Elas precisam de alguém que possa emprestar para elas os ouvidos. Alguém que concorde com elas, de preferência, alguém que saia da igreja junto com ela, para que ela se sinta menos culpada. É muito difícil alguém sair sozinho. Sempre tem um Cleopas. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, cuidado com Cleopas. Eu não chamo Cleopas. O grande drama é esse, é que você não chama Cleopas. Mas você sempre vai encontrar um Cleopas. Ele pode chamar-se até Firmino, mas o nome dele no mundo espiritual é Cleopas. É aquele que vai conversando. E muitas vezes aquela conversa fiada. Quantas vezes eu fico com um coração angustiado quando eu vejo pais que não têm seus filhos na igreja, e crianças que foram apresentadas ao Senhor, crianças que vieram para a fé, mas os próprios pais, quando terminava a reunião, iam voltando para casa, e mesmo dentro do carro, dentro do ônibus, aí começava a falar: viu só, e tal, o culto demora, aquele homem fala demais, e isto, e aquilo outro, viu o sapato do outro, viu como aquela irmã colocou uma pinta, os filhos vão crescendo, vão ouvindo, e depois diz: meu filho não vai na igreja. Ai, pastor, meu filho está nas drogas. Mas o que foi? Conversa fiada. A palavra diz: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro. Essas realidades devem encher o nosso coração. Para uma pessoa vir para Jesus, você vê a participação de dezenas de pessoas. Mas para tirar alguém, basta um linguarudo. Basta um que só quer, conversar. Só quer conversar.
Sabe, quando você encontra um desviado, você vai perceber, lá no fundinho, teve alguém que encheu a cabeça dele de minhoca. Encheu a cabeça dele de tantas coisas, e eles foram falando. Aparentemente, se nós olharmos aqui, eles estão conversando coisas tão boas, coisas que tão edificam e tal. Mas agora, não foi apenas um. O Cleopas com certeza levou aquele mais próximo dele. Esse anônimo aqui. Esse anônimo. O Cleopas levou esse. Querido, se tem alguém que aparecer na sua vida e começar a falar com você o que não precisa ser falado, tenha cuidado. Jesus chama essa pessoa de louca. Louca. Pessoa perde a razão. O segundo motivo que leva as pessoas a se afastarem da igreja, abandonarem o Senhor, é a cegueira espiritual. O texto aqui nos fala de uma espécie de cegueira espiritual. Perceba os versículos 15 e 16. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam tão compenetrados em si mesmos, tão envolvidos com suas próprias desculpas, com as suas justificativas, tão convictos em suas discussões, que não puderam notar que era Jesus, o ressurreto, que caminhava com eles. Imagine o ridículo da situação. Os dois caminhando, Jesus começa a caminhar com eles. Jesus vai ouvindo a conversa, mas a cegueira, o desviado, o afastado, quase sempre ele fica cego. Ao invés dele ver Jesus, ele começa só a ver o que não precisa ser visto. Ele só foca onde muitas vezes Satanás quer que ele veja. É como a história daquele professor. Na sala de aula tinha um quadro negro bem grande. E o professor toma um giz e faz uma bolinha pequena ali no quadro negro. E pergunta aos alunos: o que vocês estão vendo? Perguntou para o primeiro aluno, ele disse: eu estou vendo uma bolinha branca. Perguntou para o segundo: o que você está vendo? Eu vejo a bolinha branca. Ele foi perguntando para todos os alunos e todos eles respondiam: eu estou vendo a bolinha branca. O quadro negro era enorme, mas todos só viam aquela bolinha branca, pequenininha. Aí o professor disse: o quadro negro é milhares de vezes maior do que a bolinha branca, e vocês só viram a bolinha branca. Nós podemos escolher ver o que queremos ver. A cegueira, muitas vezes, nos impede. Quantas vezes as pessoas abandonam a fé por causa da cegueira, não reconhecem o Jesus. Eles não estavam aceitando a ressurreição. Se você olhar aqui, o verso de número 23 e 24, ele diz: e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Alguns querem ver alguma coisa assim: eu quero tocar. Não. A consciência da presença de Jesus é real. Eu confesso a vocês, a pessoa que eu mais amo, meus olhos nunca viram. Alguns irmãos me disseram: pastor, eu vi Jesus. Eu choro. Meus olhos nunca contemplaram a pessoa que eu mais amo. Mas não é porque meus olhos nunca viram,
que eu nunca ouvi ao meu lado, na minha vida e agindo. Hoje, quando nós o adoramos, a realidade da presença dEle, quando você vê Pedro falando, aquele que os nossos olhos nunca viram, não viram. Mas não é pelo fato de eu não ver, mas eu sei, eu reconheço a presença dEle. Talvez aqueles dois estavam dizendo, essa coisa da ressurreição é coisa de louco, é um histerismo coletivo. É por isso que Jesus disse, vocês são loucos, duros de coração. Jesus estava ali ao lado deles. Jesus estava ouvindo o que eles estavam falando. Observe uma coisa muito interessante. Eles estavam cegos. Olha o verso de número 18. Eles julgaram-se mais informados do que o próprio Jesus. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? És o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? As pessoas que abandonam o caminho encontram-se em condições espirituais semelhantes. Isto é, elas estão cegas. Elas estão preocupadas com elas mesmas. Literalmente se tornam assim tão incapazes de perceber a realidade. Pior que isso, além delas estarem cegas, elas acreditam que são elas as únicas que enxergam. Elas acham que elas são as únicas que enxergam. E falando para Jesus, no verso 18, és o único porventura que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Elas enchem o peito de razão, fazem papel ridículo ao discutirem sobre temas que não têm o menor conhecimento. E começam a classificar como fanáticos, histéricos, aqueles que ficam firmes na igreja, firmes na fé. O terceiro motivo que leva as pessoas a abandonarem é a tristeza. Tristeza. O verso 17 diz, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Por que eles estavam tristes? Por que eles estavam tristes? Óbvio, pela morte de Jesus, é claro. Mas eles estavam tristes também, quem sabe, pela injustiça praticada pelas autoridades. Como que puderam colocar Jesus ao lado de Barrabás? A mesma situação. Talvez estavam tristes, lembrando também da ingratidão do povo de Israel. Como que o povo, que há poucos dias, quando Jesus entrava em Jerusalém, o povo aclamava com ramos, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Como que aquele mesmo povo agora volta e clama para Jesus, para que ele seja crucificado? Talvez estivessem tristes com Pedro. Como que Pedro nega Jesus, aquele homem tão valente? 3 vezes ele nega. Quem sabe eles estavam ali, tristes, porque todos os 11 também tinham se acovardado, deixando Jesus ali, padecer sozinho na cruz. As mulheres, quantas mulheres temos aqui? Levantem as mãos. Sabe, mulheres, tem mais homens desviados que mulheres. Para cada 10 homens que se desviam, uma mulher. É uma proporção muito grande.
As mulheres têm uma conotação de fé tão grande. As mulheres, elas estavam ali na hora da crucificação. Elas foram mais valentes do que os homens. Mas eles estavam dizendo, essas mulheres agora vêm com essa história de que viram, que conversaram com anjos. Essas mulheres parecem que estão loucas, alucinadas. Eles estavam tristes, por muitos motivos. Por isso eles não puderam suportar a pressão e voltar as costas. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Crente triste é crente fraco. Você pode ter tristeza, irmão, se tem um motivo correto. Nós cantamos hoje pela manhã, eu posso dançar, mesmo na tribulação. Eu posso cantar dentro da fogueira, ela está ali ardendo. Eu estou ali com meus companheiros, mas o Senhor está ali também. Sabe esse negócio de crente, cara comprida, igual cara de cavalo, comprida? É diferente. Cara de crente é redondo, olha para o seu irmão. Sabe, a alegria do Senhor, o que é? A nossa força. Sabe? Quando estamos fracos, nós temos a tendência de nos isolarmos, de fugir, de virar a mesa, de abandonar a carreira da fé. Cuide-se, irmão, não se entristeça. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele bate numa tecla constantemente. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Ao invés deles se alegrarem pela ressurreição do Senhor, voltaram as costas. E quando deixamos de ter a nossa alegria vem desse fato: Jesus está vivo. Vamos falar? Jesus está vivo. Outra vez, Jesus está vivo. Outra vez, Jesus está vivo. Você pode, querido, passar por situações de angústia, de tristeza, de desastre, de confusão. Mas quando o seu coração proclama essa verdade, Jesus está vivo, essa certeza é maior do que qualquer tristeza. A realidade que Jesus está vivo. Ele está vivo. Quando você permite, você pode ser valente em todos os momentos, mas parece que abre espaço para ser covarde em outras horas. Num momento você está assim, tão maravilhado, na outra está lá embaixo. A verdade é que nenhuma igreja vai viver sem que alguns veldem as costas. Mas que você seja, querido, esse instrumento nas mãos de Deus, para não contagiar com a sua tristeza. Porque muitas vezes pessoas vêm para a igreja com uma expectativa errada. Ah, por que você vai para a igreja? Ah, eu vou para a igreja porque eu quero casar. Você pode até casar, querido. Mas se sua motivação é casar, e passa 52 anos, você não acha a pessoa, aí a pessoa diz, não, vou voltar as costas. Ah, eu vou para a igreja. Ah, porque eu estou desempregado, eu quero emprego. Querido, Deus tem emprego para dar à vontade. Mas se a sua motivação é essa, e não vem um emprego, a pessoa abandona. A nossa fé é Jesus. A nossa fé é Ele. Quer venha casamento, quer venha emprego. Quer venha 8 apartamentos ou venha 50 caminhões. Não é isso. O que leva hoje a porta de saída ser muitas vezes maior que a porta de entrada. Muitas vezes por causa da tristeza. E muitas vezes nós somos os causadores da tristeza. O quarto motivo que leva as pessoas a abandonarem, se afastarem,
não é tanto crente novo. Há uma porcentagem muito grande de crentes velhos na fé que abandonam, por causa do saudosismo. Saudosismo. Olha o verso de número 18 e 19. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, que era poderoso em obras, que era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus falou diversas vezes, está registrado aqui, que ele iria voltar para o Pai. Jesus falou diversas vezes que seus discípulos iriam fazer obras maiores do que a que ele fez. Mas mesmo assim, esses dois abandonaram a igreja. E ele dizia que era, lá atrás, poderoso varão profeta, que era poderoso em obras e palavras, havia morrido. Era como se eles dissessem: Jesus já era, Jesus estava morto, suas obras pertenciam ao passado. O dicionário, ele define essa palavra saudosismo como o culto ao passado. O culto ao passado. O culto ao passado. Muitos abandonam a igreja porque vivem no passado. Sabe, a nossa fé, ela irradia todos os dias. Nossa fé não tem comida requentada. Cada dia com Jesus é melhor do que o dia anterior. Mas muitas vezes, aquele tempo lá atrás, quando você era um Gideão que ficava na torre, quando você passava a noite de vigílias, quando o jejum fazia parte da sua vida, quando você tinha alegria de vir para a igreja, de cantar e de celebrar, quando o seu coração se regozijava em trazer os dízimos e ofertas, quando você subia as ladeiras de uma favela anunciando a palavra do Senhor, quando você ia pelas mansões, quando você pregava, aquele tempo. Aí você diz: pastor, o senhor acabou de falar o meu retrato de 15 anos atrás. Mas hoje, tudo isso é apenas saudade. O saudosismo mata. O saudosismo é como se você está lembrando aquela comida que você comeu na semana passada. Mas e hoje? E hoje? Viver de saudade? E eles começaram a falar assim, que era, o que aconteceu a Jesus, que era. Ele não era, Jesus é. Vamos falar? Jesus é. Meus irmãos, é interessante nós observarmos que foi exatamente no momento do maior milagre. A história do universo foi dividida na ocasião do maior milagre, que foi o quê? A ressurreição de Jesus. A nossa fé é completamente diferente de todas as outras. Buda morreu e continua morto. Maomé morreu e continua morto. Allan Kardec morreu e continua morto. Você pode saber que todos os fundadores de religiões morreram e continuam mortos. Mas Jesus está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! Esta realidade
Querido, como voltar as costas para o Senhor que está vivo? Mas é uma cadeia que vai acontecendo. E as pessoas vão dizendo lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Não, o mesmo Senhor está vivo. O quinto motivo, e pessoas abandonam a fé, é a perda da esperança. Os versículos 20 e 21 dizem assim: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos. Naquela época, os cadáveres eram colocados em cavernas. Eles não eram enterrados como fazemos hoje em dia. E a morte era oficialmente confirmada somente 3 dias depois do sepultamento. 3 dias depois. 3 dias depois. Os discípulos, esses dois, haviam depositado toda a esperança em Jesus. Esperaram 3 dias. Esperaram 3 dias. E depois de 3 dias, a esperança se foram. Muitas pessoas abandonam a igreja. Abandonam a fé. Porque perdem a esperança. Sabe, o nosso Deus é o Deus de toda esperança. Abraão é chamado o pai da fé. Porque a palavra diz que Abraão creu contra a esperança. Aquilo que você vê, você precisa ter esperança, você está vendo. Fé é você continuar crendo. Como nós cantamos hoje, a história de Jó. Quando todos diziam, Jó, a mulher dele dizia, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Os amigos vieram e falaram, Jó, e malhavam. Ele simplesmente alimentava-se de uma verdade. O meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Minha vida está nas mãos de Deus. Se Ele me matar, eu morro. Se Ele não me matar, eu fico vivo. Mas ninguém pode matar a minha fé. Paulo dizia, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quantas vezes a pessoa abandona, como eu mencionei, por causa da esperança. Perda da esperança. Diz, não, acabou. 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 Querido, a esperança não é para morrer. Nosso Deus é o Deus de toda a esperança. O 6º motivo que leva as pessoas a se afastarem é a decepção. O verso 21 diz, e já este o 3º dia em que tais coisas aconteceram. No versículo 21 diz, ora nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas Jesus nunca disse que iria estabelecer um reino aqui na terra. Jesus sempre disse, o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Meus valores não são esses desse mundo. Jesus deixou claro sempre que Ele não veio para formar um exército, para ser governador, para ser rei de uma nação, para criar uma dinastia, ou qualquer coisa dessas tão poderosas que nós achamos.
Mas esses dois pensavam que Jesus iria ser coroado rei, que ele ia enfrentar os romanos, ia ser coroado lá em Roma. Decepcionado, a culpa é sua. Quantas pessoas abandonam por causa da decepção? Decepção por algumas coisas que Jesus nunca falou que iria fazer. Eu vou parar nesse último motivo, ainda que possa continuar falando. O sétimo motivo é a falta de fé, é a descrença. Verso 22 diz: é verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, ó loucos, duros de coração, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Quase que dá para você ouvir o tom de desprezo deles em relação ao testemunho das mulheres. Quando eles se referiram assim, algumas mulheres. Algumas mulherzinhas. Elas não eram algumas mulheres. Essas mulheres eram conhecidas do grupo. Eram mulheres respeitadas. Eram mulheres que tinham nome, que tinham sobrenome. Eles sabiam o nome dessas mulheres. Mulheres que tinham apoiado o ministério do Senhor Jesus todo o tempo. Que apoiaram não apenas financeiramente, mas principalmente no serviço da própria vida. Mulheres que tinham derramado o bálsamo sobre a vida dele. Mas nada disso tinha valor para Cleópas, para o seu companheiro. Imediatamente eles desqualificaram o testemunho delas, por serem mulheres. Mas a descrença não para aí. Descreram também do testemunho dos homens. Olha aqui o verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Talvez, nesse momento da mensagem, pode ser que você já tenha compreendido por que você abandonou a igreja, ou quase abandonou, ou está pensando em fazer. A pergunta que vem a seguir é exatamente essa. E agora? Como voltar? Como sentir a mesma alegria, o mesmo gozo, aquele do início? Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que é fácil voltar, que é fácil recuperar o primeiro amor. Não é nada fácil, mas não é impossível. Eu vou fazer aqui para os irmãos uma lista dos eventos que motivaram aqueles dois a voltarem correndo para Jerusalém. Olha o verso 33, diz assim: e na mesma hora, fale comigo, na mesma hora, levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. O que os motivou
aqueles dois voltaram correndo para Jerusalém. Em primeiro lugar, Jesus foi atrás deles. Jesus foi atrás deles. Porque Jesus Cristo diz: eu vim buscar, eu vim salvar o que se havia perdido. Quando alguém se afasta da igreja, a primeira pessoa que vai atrás para buscar é Jesus. E Jesus não vai com um chicote na mão. Jesus apenas vai mostrar os sinais dos cravos. Quem tomou a iniciativa de ir atrás deles foi o próprio Senhor Jesus. Em segundo lugar, Jesus ouviu a queixa deles. Jesus foi paciente. Jesus ouviu eles falarem tantas asneiras. Jesus ouviu a queixa deles. Em terceiro lugar, Jesus falou ao coração deles. Jesus não falou simplesmente à mente deles. Jesus falou ao coração, porque o coração é que comanda. Olha o versículo 27, diz: Jesus, começando por Moisés, discorria por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus falou ao coração deles. Quarto lugar, eles convidaram Jesus a entrar em sua casa. Falaram: Jesus, entra na nossa casa. Letra F. Letra E, Jesus restaurou a comunhão. Jesus parte o pão. A ceia, comunhão. A ceia, comunhão, é o mesmo pão que é partido. Jesus deu o pão a eles. Jesus abriu os olhos deles. Aquela cegueira, olha o verso 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Jesus abre os olhos. E por último, eles voltam correndo para Jerusalém. Se nós observarmos, destes 7 eventos que culminaram na volta deles, somente 2 foram de iniciativa humana, os demais foram iniciativa de Jesus. A iniciativa dele foi apenas de convidar Jesus para entrarem na casa, e a segunda, eles voltaram correndo para Jerusalém. Mas as outras 5 iniciativas, todas foram do próprio Senhor. Em outras palavras, se Deus não tiver misericórdia de sua vida, você jamais conseguirá voltar à igreja, jamais conseguirá voltar a ter a mesma alegria do início. Hoje, para os que estão aqui, e que estão em suas casas, que estão afastados, você deve clamar: Jesus, venha me buscar. Jesus, venha me buscar. Aceite o perdão de Deus, como o pão que Jesus quer dar a você. Volte, mas volte hoje e volte agora. Amém? Ninguém vai sair. Vamos nos colocar em pé. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado para ela não sair. Dê as mãos pelos corredores para eles não saírem. Os músicos tomem os seus lugares agora. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você acabou de ouvir o coração de Deus. Mas não fale para mim, eu que estou falando. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você acabou de ouvir o coração de Deus. Olhe para mim, queridos. Vamos fechar a porta de saída. Vamos fechar a porta de saída. Quem sabe você é alguém que experimentou tanto da graça,
mas você viu o seu retrato aqui hoje. Quem sabe você já foi tão tentado por alguém que tentou tirar você do caminho, mas você permaneceu. Hoje é um dia de você colocar no seu coração essa verdade. Levante a mão do seu irmão bem alto. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar, amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. O texto diz: e na mesma hora, o desviado, o afastado, ele nunca vai voltar pouquinho por pouquinho, é na mesma hora. O filho pródigo, quando ele caiu em si, na mesma hora, ele levantou. É na mesma hora. A escolha, a volta, é na mesma hora. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Jerusalém para nós é uma figura também da igreja.
Eles voltaram, porque reconheceram que o Senhor havia ressuscitado. E já apareceu a Simão que havia negado o Senhor, a Simão que havia dito, praguejando, eu não conheço, a Simão que havia dito, eu não sei quem é. Mas Jesus vai ao encontro daquele que está tão afastado. Simão dizia, eu vou pescar, vou voltar para a minha velha vida. 3 anos foram perdidos, mas Jesus apareceu a Simão. É a visão de Jesus que muda todas as coisas. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, já apareceu a Joaquim, a Manuela, já apareceu para o Tiago, já apareceu para o Astolfo, já apareceu para o Benedito, já apareceu. Nesta hora nós vamos orar. Não é para ninguém ir embora. Muitas vezes você fica nessa luta aí, meu irmão. É a única vez que você vem muitas vezes na igreja numa semana. Você tem que receber um alimento que dá para você sobreviver anos. Eu vou pedir que a gente faça pequenos grupos de oração. 3 irmãos, deem as mãos, 3 irmãos, e você vai orar por ele. Talvez você esteja lembrando de alguém que um dia você segurou as mãos dele e hoje está longe. Talvez você vai lembrar de alguém da sua própria família, da sua célula. É o momento de você interceder, é o momento de você clamar, é o momento de você suplicar, é o momento de você sair daqui hoje, ir atrás dele. É o momento de você clamar, é o momento de você clamar, é o momento de você clamar, é o momento da volta. Sim, 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 Senhor. Vem, vem, vem. Abra ouvidos, Senhor. Ouvidos que se encontram surdos, que sejam abertos, Senhor. Olhos que permanecem cegos, que sejam tocados e sejam abertos, e que vejam novamente. E corações endurecidos, esses corações sejam amolecidos, sejam quebrados. Ó Deus, que vejam a glória do Senhor, que tenham um encontro com a glória do Senhor, que ouçam a Tua voz, que ouçam a Tua voz que chama, que ouçam o convite do Senhor, o chamado do Senhor, a doce palavra do Senhor, que ouçam no nome de Jesus, Pai. Que não haja uma só pessoa aqui nesse lugar e permaneça perdida, e permaneça longe, que permaneça prisioneira do pecado e de Satanás. Não, não, não. Que as pessoas sejam libertas nessa manhã, e sejam libertas em casa, e sejam libertas nos presídios, nos hospitais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que ouçam a voz do Senhor que chama, que convida. Oh Deus, oh Deus, clamamos por salvação. Que a cegueira é trazida por Satanás, o Deus desse século que tem cegado o entendimento das pessoas, que em nome de Jesus Cristo as ações das trevas sejam neutralizadas, em nome de Jesus de Nazaré. As pessoas ouçam a voz do Senhor, ouçam o chamado do Senhor, o Deus que chama e convida. Oh Deus, opera em cada coração, opera em cada coração, opera em cada coração, abrindo ouvidos, abrindo os olhos. Oh Deus, Deus, quebra cadeias, desfaça amarras no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ah, é tempo de volta. É tempo de volta para casa, é tempo de cair em si, é tempo de se levantar onde você se encontra, é tempo de você dar o primeiro passo dizendo: Senhor, eu quero, eu volto, Senhor, eu volto correndo para Jerusalém, eu volto correndo para casa, eu volto correndo para o Senhor. É tempo de esperança, de começo de uma nova história. Ah, não é por acaso,
Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você está assistindo a essa reunião. Não é por acaso. Deus te trouxe. Ele foi atrás de você, incomodou o seu coração para que você viesse, tocou o seu coração para que você ligasse a TV, a internet. Foi Deus chamando, amando, convidando, te despertando. Volta para casa, volta para casa, volta para casa do Pai. Ele te chama, Ele te convida. Vem para casa, volte para Jerusalém, volte correndo, volte agora, no mesmo instante, no mesmo instante, no mesmo instante, no nome de Jesus. Amém. Põe as suas duas mãos sobre seu coração. As pessoas se afastam por esses motivos. Vamos repetir esses 7. O primeiro motivo, coloque aí na placa qual que é. Por que as pessoas deixam a fé? O primeiro motivo que afasta as pessoas da fé, qual que é? Dão ouvidos a conversas fiadas. O segundo, a cegueira espiritual. O terceiro, a tristeza. O quarto, saudosismo. O sexto, a perda da esperança. E o sétimo, a decepção. Mas agora, como que elas voltam? Como que elas voltam? Qual que é a primeira coisa que acontece para a volta? Jesus vai atrás delas. A segunda, Jesus ouve as queixas. A terceira, Jesus falou ao coração. A quarta, eles convidaram Jesus a entrar. A sexta, Jesus restaurou a comunhão. E a última, Jesus abriu seus olhos. E a última, eles voltaram correndo para Jerusalém. Põe suas mãos sobre seu peito. Você sabe como está a sua vida com Deus. Você sabe se você foi um instrumento nas mãos do inimigo para afastar alguém da fé. Você deve se arrepender, ir atrás daquela pessoa, pedir perdão a ela e buscá-la novamente de volta. Você que um dia permitiu que essas situações envolvessem a sua vida, isso acontece, mas não é para acontecer para sempre. Nossa vida é marcada pelos recomeços, e esta é uma manhã de recomeço para você. Feche os seus olhos com a mão sobre seu coração. Ninguém movimentando a não ser o doce Espírito de Deus. Ore comigo com os olhos fechados, dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás vivo e o Senhor tem falado ao meu coração. Tu sabes que eu me afastei, mas agora eu corro para Jerusalém. Eu volto para o Senhor na certeza do Teu perdão e de uma nova chance. E eu, Jesus, que nunca me entreguei ao Senhor, mas eu ouvi que o Senhor está vivo, que o Senhor morreu em meu lugar. Eu reconheço que sou um miserável pecador, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te convido, ó Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Ainda com os olhos fechados, eu quero fazer uma oração. Você não vai repetir a oração que eu vou fazer,
mas é uma oração por você que hoje volta aos caminhos dele, ou por você que estava desviado e hoje volta aos caminhos, você que estava afastado e hoje volta aos caminhos dele. Aí no seu lugar, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero vê-la e quero orar por você. Eu estou vendo tantas mãos levantadas. Erga sua mão sem constrangimento algum. Não temos pedra nas mãos para jogar em você. Jesus não tem. Ele tem a mão estendida para te salvar. Isso. Agora, enquanto todo o povo de Deus está aqui, nós vamos cantar uma música que diz: preciso de ti. E enquanto estivermos cantando, eu vou pedir que só vocês que levantaram as mãos saiam dos seus lugares, venham até aqui. Nós vamos orar por vocês aqui à frente, sem constrangimento algum. Deixe o seu lugar e venha. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, pode vir. Vem, 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 vem. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, oh, eu sei que tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti.
Vocês que estão aqui, por favor, coloquem-se em pé, todos vocês. Cheguem aqui bem próximo de mim, podem chegar. Os que estão lá embaixo podem subir. Esse é um momento inesquecível para vocês. Tudo será novo para vocês. Quando eles voltaram para Jerusalém, a página virou. Eles não iam viver mais sob condenação. No momento quando você diz, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. No momento quando você voltou para Ele, Ele te recebeu. E sob esta bênção você vai viver. O povo de Deus, com as mãos estendidas, vai orar por vocês dizendo assim: ó Deus e Pai, contempla nesta hora cada coração no teu altar, e deles quebramos todo o poder das trevas e ligamos cada vida à tua vida, para que a partir de agora possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Abra os olhos. Da vida de vocês foi quebrado todo o poder das trevas. Você começa a experimentar uma paz, uma alegria, esse recomeço. Mas hoje vocês recebem uma família que oferece a vocês a graça do recomeço. E eu quero que vocês conheçam a nova família de vocês. Toda a igreja levante as mãos, não vocês. Nós vamos contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que vocês virem para vocês conhecerem a nova família de vocês. 1, 2, 3. Virem agora, virem. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, precioso, 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 precioso. Vamos aplaudi-lo. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Aleluia.